No Jornal Rio Doce de hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio o dermatologista, o Dr. Gladstone, para ir falar sobre a hanseníase, já que o mês de janeiro é conhecido como Janeiro Roxo, que é ao combate contra a hanseníase. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Doutor, para a gente dar a introdução sobre o assunto, fala para a gente o que é a hanseníase. Então, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por uma bactéria, uma micobactéria, semelhante à bactéria da tuberculose, transmitida aí pelo contato íntimo e prolongado entre as pessoas, e ela pode ocasionar algumas sequelas que podem ser permanentes. Então, é uma doença que a gente precisa tomar certo cuidado na identificação e no diagnóstico, de certa forma até precoce. Certo. Doença. E como que a pessoa ela acaba pegando a hanseníase? Então, a transmissão é feita através das gotículas da saliva ou de algumas lesões, que a gente chama de hansenoma, são lesões que contêm o bacilo, a bactéria, e essa contaminação ela é feita pelas pessoas que permanecem em ambientes em contato íntimo e prolongado. Então, pessoas que moram na mesma residência, pessoas que convivem no mesmo ambiente de trabalho por longos períodos de tempo. Entendi. E depois que a bactéria ela está com a pessoa, né, como é que ela se manifesta dentro do corpo do paciente? Então, depois que a pessoa adquire a hanseníase, é importante ressaltar que grande parte das pessoas que têm contato com a bactéria da hanseníase, a grande maioria, 80% a 90%, não vão desenvolver a doença. Em torno de 10% a 20% podem manifestar a infecção pela doença, mas aí o organismo de cada pessoa, e ninguém sabe o que vai acontecer, como é que a pessoa vai reagir. Ainda não se tem os estudos que comprovam se uma pessoa vai reagir de uma maneira a combater essa bactéria ou não conseguir combater a bactéria. Isso vai do sistema imunológico de cada indivíduo. Quando o indivíduo consegue combater a bactéria de maneira adequada, a doença vai se manifestar de uma forma mais branda. Uhum. Quando ele consegue combater a bactéria de uma maneira inadequada, a doença se manifesta de uma forma um pouco mais avançada. Os sintomas básicos, principais, das formas mais leves, são o aparecimento de manchas que contêm uma alteração da sensibilidade. Normalmente uma alteração térmica, o paciente não consegue às vezes identificar muito bem o calor ou o frio, ou uma alteração da dor, e em última instância uma alteração até do tato mesmo, do contato com algum objeto. Nas formas mais avançadas, a gente chama aí de hanseníase lepromatosa ou hanseníase virchoviana. Essas formas mais avançadas, elas são de uma forma clínica um pouco mais florida, né, digamos assim. Uhum. Então, o paciente vem com nódulos, vem com alterações neurais periféricas mais graves e neurais com sintomas sistêmicos, podem apresentar febres, dores musculares, dores articulares. Aí já é um quadro um pouco mais avançado, mas isso depende de cada indivíduo. Uhum. Cada indivíduo, ao reagir à bactéria, ele vai desenvolver a doença dentro desses dois parâmetros. E existem os indivíduos que desenvolvem a doença entre esses dois parâmetros também. Então pode ter um pouquinho de mancha, um pouquinho de nódulo, um nervo periférico acometido, algum sintoma sistêmico, aí é um meio termo. Por isso que a gente classifica a doença dentro dessa forma. Certo. E existem outros sintomas que podem até afetar, por exemplo, os olhos, sim, órgãos genitais. Eu acho que o homem pode ser mais afetado. Como é que é? Assim, do ponto de vista epidemiológico, não existe distinção de sexo e idade. Qualquer pessoa pode pegar hanseníase em qualquer idade. Mas as formas mais graves, elas estão mais presentes no indivíduo masculino. Essas formas que desenvolvem de maneira mais agravada, os homens são mais acometidos. E sim, podem deixar sequelas oculares e sequelas neurológicas, né? Dificuldades de mobilidade das mãos, mobilidade dos pés, né? Algumas úlceras plantares, né? Mal perfurante plantar. Então isso
Pode acontecer do paciente por perda da sensibilidade, não sentir que às vezes machucou uma parte do corpo, às vezes perdeu uma parte do corpo em virtude daquilo. Né? Então, deixam sequelas não só dermatológicas, mas tem outros sintomas também não dermatológicos. Entendi. Doutor, a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar a gente fala da questão do tratamento, diagnóstico, tá bom? Ok. O Jornal Rio Doce volta daqui a pouco.